A cegonha acaba de fazer um ninho em Londrina, um ninho de gente. Um programa recheado de informações para você que pretende ser, que é e para você que será mamãe. Nessa edição de estreia, abordaremos os seguintes assuntos. O primeiro dia de aula do seu filho. Como prepará-lo para esse dia? Para as mamães que procuram um esporte para o seu bebê, hoje vamos falar sobre natação. E para os que se preocupam com a alimentação do filho fora de casa, saibam mais sobre a lancheira saudável. Sabemos que esporte é importante praticar em todos os momentos da vida. Hoje vamos falar da natação para os bebês. Viemos na Lacor falar sobre natação para bebês. Mitos, verdades, qual é a idade certa para entrar e nada melhor do que a professora Mary Ellen para falar sobre isso. Mary, já faz quanto tempo que você dá aula para bebês? Nossa, mais de 15 anos já. E essa idade, assim, uma das que eu mais gosto, primeira infância. A gente percebe que os bebês já estão aptos a nadar desde que nasce, já começa no banho, todo o primeiro contato com a água. Hoje os bebês já têm mais contato em casa, então quando eles chegam aqui na piscina, eles estão bem mais adaptados, estão mais se preocupando com aqueles respingos na água, com a falta de apoio que a água tem. Os pais já aproveitam para brincar em casa, então chega aqui, eles já estão felizes, não tem mais aquele chororô, sabe? E qual é a idade ideal para começar a colocar o bebê para nadar? Então a gente sempre pede para a mãe conversar com o pediatra, nada melhor que o próprio médico do bebê, para falar se a criança está apto, está saudável, para iniciar uma atividade sistematizada, uma atividade na água, fora de casa, né? Fora do ambiente da casa dele. A maioria dos médicos tem liberado a partir do 6º mês. A gente gosta que o bebezinho venha um pouquinho antes de 1 aninho, porque a gente tem os reflexos naturais que a gente pode estar explorando dentro da água. Agora, Mary, aquela história do bebezinho mergulhar já, assim, bem pequenininho, toda mãe fica com o coração na boca. Como é que é? Tem que ter medo mesmo? Eles já estão preparados para isso? Como funciona isso num bebê? Os bebês, até mais ou menos 1 aninho, eles têm um reflexo que é da glote. Então vai trancar as vias respiratórias e não vai passar a água. Então por isso que eles vão com a boquinha aberta. Mas se passar de 1 aninho, até às vezes, dependendo dos bebês, depois dos 8 meses, não tem mais. Juliana, você sabe que o afogamento, ele é a segunda causa de morte em bebês, em crianças de 0 a 10 anos. Então a segurança aquática é prioridade em casa, nas chácaras de lazer. Quando a gente traz um bebezinho para a água, a gente não está tratando de autossalvamento. O médico aprovou, o pediatra aprovou que seu filho possa vir fazer aula de natação. Quais são os cuidados e as preparações que a mãe tem que fazer com este bebê antes de vir começar a primeira aula, por exemplo? A primeira aula a gente pede para a mãe vir bem tranquila. A gente tem uma rampinha aqui, então tem aquele jeito de entrar pulando, né? A gente entra bem calminho, a mãe não precisa fazer a aula inteira normal, vai molhar o criança do bebê, se ele chorar dá uma afastadinha, pega um brinquedinho, dá uma distraída. A gente tenta ser mais calminho nas primeiras aulas, mas aí tem sido tão tranquilo, não tem, às vezes a criança vem no primeiro dia, já participa praticamente, só não faz os mergulhos, né? Mas a parte das cirandas, das rodinhas, elas conseguem participar. Por isso que o pai ou a mãe, ou uma pessoa bem próxima, traga para a piscina, porque a gente não tem problema de adaptação nenhum com o professor, né? Aí aos pouquinhos a gente vai fazendo adaptação com os amiguinhos, com os outros adultos, então a gente trabalha também a socialização. Precisa vir com fralda descartável, todas essas coisas, ou o bebezinho fica peladinho de sunguinha? Então, como tem a pressão da água, quando a criança tá dentro, ela não faz. Aí a hora que a gente põe para saltar, às vezes dá uma escapada. Então, já que assim, hoje em dia a gente tem a fralda descartável, é bom vir. Isabela, desde que idade você traz o Lucas para nadar? Desde os 6 meses. Que diferença fez no seu dia a dia, por exemplo, quando você vai em uma casa com piscina, você fica mais tranquila agora que ele nada? Na verdade a gente não fica tranquilo, né? Tem que ficar sempre de olho, não pode deixar solto, porque ele vê a água, ele quer pular.
mas ele já mergulha, ele bate a perna, ele tem noção do perigo. Por que vocês optaram pela natação como esporte para as crianças? É justamente por causa desse negócio de lidar com piscina ou não? Vocês acham que a natação realmente é um esporte imprescindível? Na verdade, eu acho que toda criança ela deveria ter acesso a um esporte, e eu acredito que a natação seja um dos mais importantes, justamente por essa questão, né, de acidentes que ocorrem. Eu acredito que toda criança, não importa a classe social, eu acredito que elas deveriam aprender a nadar. Quando o Lucas vem na natação, quando ele chega em casa, o sono dele é diferente do que o dia que ele não vem. Com certeza, é totalmente diferente. Não fica uma criança fazendo corpo mole, eles ficam mais ativos, mas também eles dormem melhor, eles descansam super bem, eles comem melhor e eles estão se desenvolvendo super bem com a questão da natação. A alimentação saudável está na moda entre homens e mulheres que buscam uma vida com mais qualidade. Mas e a criança? Quando precisamos começar a nos preocupar com isso? Em era de fast food, os adultos começaram a se conscientizar com alimentação saudável, não só para eles, mas como para os filhos também. Por isso, viemos conversar com a nutricionista Dolores um pouco mais sobre esse assunto. Tudo bem, Dô? Tudo bem, e você, Ju? Tudo ótimo. A gente percebe que os pais começaram finalmente a se preocupar um pouco mais com a alimentação do seu filho desde pequenininho, não só na fase adulta. Isso, nós que trabalhamos nessa área, a gente fica muito feliz porque cada vez a gente está vendo mais pais preocupados, né? Em levar uma alimentação saudável que começa em casa. É isso que eu sempre falo com os pais e com as mães, que a alimentação da criança começa em casa aprendendo a ser saudável. E depois a gente coloca no lanchinho da escola, no jantar, nas festinhas. Então hoje em dia a gente consegue adaptar muito o lanchinho deles, assim, para eles não sentirem esse impacto, assim, entendeu? Elas se adaptam muito bem. Quando a gente fala em saudável, não é preocupado em fitness, você não quer aquela criança, né, magrinha, torneadinha, não é isso. A gente está se preocupando com saúde, porque existem muitas crianças que hoje em dia sofrem de obesidade, não é mesmo? Isso, hoje em dia, assim, as doenças crônicas, né, estão aparecendo cada vez mais cedo. E aí a gente vê casos, assim, de colesterol, né, hipertensão, e as crianças, assim, muitas mães me procuram com os filhos já diagnosticados. Então a gente se preocupa, assim, não é criança fitness, nada, é criança saudável. Dolores, você é mãe e nutricionista, como você trabalha isso? Você é chata para a alimentação do seu filho ou você faz como você falou, de vez em quando libera para uma festinha ou outra? Olha, eu pego bastante no pé dele. Hoje ele já aprendeu a se policiar. Então ele sabe que eu não vou deixar ele comer aquele determinado alimento dia de semana, mas ele tem a consciência do que faz bem, do que faz mal. Não é tirar a criança do meio social dela. Lógico que ela vai numa festinha, ela vai querer, né, comer alguma coisinha, um fast food, alguma coisa. Só que é importante a criança ter essa rotina alimentar, essa educação alimentar. Então, dia a dia, que é a proposta nossa, você ensina seu filho a se alimentar melhor em casa, e aí o lanchinho, para ele ter a consciência de que aquilo que ele está consumindo é bom para ele. O que você aconselharia quando ela faz uma lancheira para o filho? O que ela pode colocar que seja mais ou menos dentro dos padrões para uma qualidade de vida melhor? Então, o que eu aconselho é assim, sempre ter uma fonte de carboidrato, porque a criança precisa de energia, e a lancheira não precisa ser muito calórica. Porque essas refeições do meio da manhã ou do meio da tarde, a criança não precisa ter muita caloria. Então ele precisa de algo que dê energia, que é a fonte do carboidrato, e aí uma frutinha e uma proteína. Essas mães que não têm tempo podem contar com o serviço de vocês. Isso, a gente existe para isso, né? Até a lancheira surgiu dessa ideia. Como que eu vou levar a praticidade para essas mães? Porque eu tenho muitas amigas mães, e eu sou mãe também, e eu senti essa necessidade. Como que eu vou fazer essa lancheira e eu não tenho tanto tempo de ir no mercado?
E também não tem muitas opções que são boas, assim, totalmente saudáveis, né? Então, como que eu vou fazer essa lancheira? A lancheira verde surgiu exatamente por isso. Dolores, tem algumas crianças que têm problemas de intolerância à lactose, né? Alguns outros derivados. Como é que vocês lidam com isso? Vocês conseguem fazer uma lancheira específica para esse público? Nós atendemos muitas crianças com intolerância, alergias, a gente atende bastante crianças com restrições. A gente já faz todas as nossas receitas sem o leite. Um bolinho, a gente já faz a receita sem o leite. Se é uma receita que a gente vê que não tem jeito, que não vai ficar bom, que não vai dar a textura que a gente queira, né, que fique boa, daí a gente troca, a gente tem outras opções do nosso cardápio sem o leite, que daí a gente manda para ela. No primeiro dia de aula do filho, quem será que sofre mais, a mãe ou a criança? Você sabe qual é a idade ideal para começar a levá-la à escola? Então confira essa matéria. Viemos aqui na Escola Peixinho, uma das escolas mais conhecidas de Londrina. Nada melhor do que a Daniele para falar sobre um assunto que eu acho que toda mãe tem medo, que é o primeiro dia de aula do seu filho. Como que ela tem que preparar essa criança para esse dia tão esperado? Bom, a adaptação da criança na escola não é só para criança, né? É para a mãe também. Então nós aqui no Peixinho, a gente separa um tempo para que a mãe também permaneça na escola. Se a mãe não puder vir, a avó, a tia, a babá, alguém para dar uma segurança para a criança. Porque veja bem, uma criança vai cair num espaço que ela não conhece, com pessoas que ela não conhece, com atividades que ela não conhece, com uma rotina que não é um hábito para ela. Então, tudo isso tem que ser feito de forma gradativa. Então, a gente permite a entrada de alguma pessoa de confiança da criança por alguns momentos, depois a gente vai tirando essa pessoa devagar. A adaptação da criança também é devagar. Então, não chegou na escola, chega uma e vai embora às 5h30, não. Então, cada dia vai ficando mais um pouquinho, até porque as crianças que entram na escola, a maioria já vem com 2 anos e meio, às vezes ainda tem um período de sono. Então tudo isso é feito com uma orientação muito individualizada, porque cada criança é única, mas a gente sempre gosta de oferecer a escola como espaço aberto e acessível para os pais, para que as mães e os pais também se sintam mais seguros. Aquela criança que sai segurando já no primeiro dia de aula na mão da professora sem olhar para trás, é uma criança que não vai dar trabalho? Você já consegue definir esse perfil quando você vê a criança entrando, ou você só vai sentir isso realmente aqui no dia a dia, na rotina da criança? Olha, geralmente, se for primeiro filho, é um pouco imprevisível, né? Porque como a criança está experimentando a primeira vez o convívio dentro de uma escola, a gente não sabe como que essa criança vai se comportar, né? A gente vai conhecer essa criança ao longo da frequência dela na escola. Nem sempre uma criança que não dá trabalho no primeiro dia, ela vai continuar sem dar trabalho, né? O meu próprio filho foi uma criança que frequentou numa boa, e a escola é familiar para ele, porque eu nasci aqui dentro e ele também. Mas ele frequentou um mês, uma graça. Quando ele parece que amadureceu, percebeu a rotina da escola, o que ele tinha que cumprir, que ele ficava longe de mim, que tinha que fazer coisas que não gostava, ele teve os momentos de choro depois. Então eu, como mãe, tive que fazer meu período de adaptação com meu filho um mês após o início das aulas. Ô Dani, e o melhor período para fazer a inscrição da criança é sempre no começo do ano, ou pode ser feito também no meio do ano? Já existe alguma regra? Não existe regra. A gente, enquanto tiver vaga, a gente faz a adaptação, a criança vem frequentar, não tem problema. Na educação infantil, a criança pode frequentar a partir da idade que a mãe. A gente atende aqui no Peixinho a partir de 1 ano e meio. Mas as mães podem buscar a escola a qualquer época do ano. O único problema, às vezes, é vaga, que nessa idade eu estou tendo muita procura, porque as mães estão buscando mesmo a escola cada vez mais cedo. E o período de adaptação no início do ano, quando estão todos juntos, facilita bastante. Porque aí eu inclino toda uma equipe para ajudar aquele grupo a se adaptar. Então eu tenho, além da professora regente, eu tenho 3, 4, 5 auxiliares, e eles começam sempre a aula antes. Então a educação infantil 1, que são os pequenininhos, e a educação infantil 2, o nível inicial, eles sempre iniciam o período de aulas antes dos maiores. A criança entra aqui com 1 ano e meio e sai daqui com quantos anos? Vocês atendem criança até de que idade? Nós atendemos, você falou certo, nós atendemos crianças, né? Nós atendemos até o 5º ano do ensino fundamental, onde a criança completa 10 anos, né? Nós escolhemos trabalhar com essa faixa etária
faixa etária, porque nós somos apaixonados por crianças, né? Então, adolescentes precisam de um espaço maior, precisam de escolas muito maiores, precisam enfrentar desafios maiores com muitos professores e disciplinas. Enquanto a prioridade é que a criança tenha um vínculo com aquela professora, e a gente desenvolve muito isso aqui na escola em relação à parte socioafetiva, que é uma das nossas preocupações, a criança fica aqui no Peixinho e a gente tem uma atenção individualizada. Então, se você perguntar para mim, eu conheço cada criança, sei de onde vem, sabemos a história, nossas coordenadoras têm esse treinamento e essa habilidade para poder mesmo acompanhar as famílias de perto. Então tu sabe que eu apareci aqui e você já falou, você estudou no Peixinho. É verdade. A minha mãe, eu tô aqui há 20 anos, a minha mãe tá 45, né? E ela, além de conhecer as crianças, quando você fala seu sobrenome, ela reconhece, lembra da tua mãe, do teu pai, da tua família, dos seus irmãos, ainda busca as fotos preta e branca lá para mostrar para você, você aqui, Jô, né? Então a memória da minha mãe é muito boa, né? E ela continua aqui, continua nativa e preserva esses valores que na tua época eram importantes e continuam sendo importantes até hoje, né? Valores de vida, não só a questão do aprendizado, do conteúdo de sala de aula. Dani, muito obrigada pelas suas explicações. Quem tiver mais alguma dúvida, pode ligar aqui no Peixinho, conversar com a Dani, ela está aqui à disposição. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Ju. Obrigada pela oportunidade. Essa foi apenas a primeira edição de vários programas Ninho de Gente que vem por aí. Semana que vem voltamos com muito mais informações e entretenimentos para vocês. Quando crescer, eu vou ser corredor de moto, fazer corrida com aquelas motos de velocidade. Raspar até o joelho no chão para virar. Na nossa casa mora nós três, nosso pai e nossa mãe. Eu te amo, papai.